Abre sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 41 em diante. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 41 em diante. Uma história que todos nós conhecemos, é onde Davi vai se encontrar, ou vai se confrontar com Golias. Nós estamos nessa série de mensagens, hoje é o último episódio. Sertão. Esse sertão, ser tão grande, ser tão abençoado, ser tão cheio do Espírito Santo. Hoje o tema da mensagem é: ninguém é grande sozinho. Toda pessoa que você conhece, grande, vitoriosa, ela não é sozinha. Toda pessoa que você conhece, que ela foi uma pessoa que venceu na vida, você vai perceber que ela não está sozinha. Nós precisamos de entender que toda pessoa pequena, ela é só. Por isso que nós temos que buscar ter pessoas ao nosso lado. Por isso que nós temos que ser tão grande a ponto de outros estarem conosco. Talvez vocês viram, claro, uma geração de pais onde os seus filhos, 10, 12 filhos, com não sei quantos netos, bisnetos, assentam às suas mesas. Sertão é você não estar só. E nós devemos, principalmente esse novo tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que parar e pensar. Mas hoje eu vou falar de não estar sozinho de uma outra forma. E assim diz a palavra de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 em diante. E o filisteu Golias também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olha aqui nessa história. Golias tinha um escudeiro, e ele ia à frente dele. Nem o gigante anda sozinho. Ser grande é diferente de ser gigante. Até o gigante não anda só. Havia um escudeiro à frente dele. Ele estava acompanhado. Olhando no versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, era pequeno, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Olha só, até o outro lado viu uma parte espiritual na batalha. Ele agora clama aos deuses dele, Golias, para amaldiçoar a Davi. Havia uma guerra espiritual, e reconhecida pelos dois lados. Até gigantes clamam e pedem ajuda, por menor que seja o problema no mundo espiritual. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo,
Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Coloque a mão no teu coração. Pai celestial e Deus amado, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, abençoar nossas vidas. Que o Senhor venha estar, ó Deus, e esse estar com as mãos sobre nossas vidas, venha nos abençoar em nome de Jesus. Te peço que a tua palavra, Deus, ela esteja acima de nós, que a tua palavra esteja entre nós, que a tua palavra, Senhor, adentre o coração de todos nós, é o que nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Deus, que Deus te abençoe. Podeis assentar. Existem coisas que nós não vamos entender nunca. Existem coisas que nós não vamos entender porque estamos equivocados. E quando nós estamos errados, equivocados, nós não entendemos aquilo que está acontecendo. Quando nós estamos equivocados em nossos pensamentos, a forma de enxergar, a forma de ouvir, nós não entendemos da forma, nós não entendemos o ambiente, o que está acontecendo da forma correta. Para entendermos o tempo, nós temos que perguntar para nós se nós estamos corretos, se nós estamos pensando de uma maneira correta. Porque nós só entenderemos os nossos desafios, nós entenderemos só os nossos novos desafios se nós entendermos por que nós ganhamos as lutas passadas, por que nós ganhamos ou por que nós perdemos. Porque quando eu olho e faço uma leitura do meu passado, eu posso também fazer, através dele, uma leitura para o meu futuro. E Davi, ele tinha um entendimento que os outros não tinham, sobre ele, sobre o caminhar dele, sobre o lutar, sobre os seus desafios, sobre como enfrentar a sua vida. Você vai perceber que ele tinha um pensamento diferente do que os outros tinham. Para Davi, estar ali diante de Golias, o mais importante não era aquilo que Golias falou, sobre o seu tamanho, sobre a sua idade. Não, o mais importante não era o tamanho. Para Davi estar diante de Golias não foi o que Golias disse. Olha a aparência dele, é menino novo, menino bonito, ruivo, menino que nunca lutou na vida. Porque para Davi estar diante de Golias, o mais importante não era a aparência, não era a força e não era o seu tamanho. O mais importante para Davi ali estar diante de Golias era quem estava com ele. Era ele não estar nesse momento aqui sozinho. Porque para Davi, o que fazia diferença não eram os lugares onde ele lutava. Ele fala, olha, eu lutei lá no pasto com leão, com urso, e os venci. Agora estou nesse vale a lutar agora com Golias. Logo depois ele luta quando ele está no trono. Então não importava o lugar, se era pasto, se era o vale ou se era o trono. Para Davi o que fazia diferença não era com quem ele lutava, se fosse o leão, se fosse o urso, se fosse Golias ou se fosse os exércitos. Para Davi o que fazia diferença na sua vida não era lugares e nem o adversário. O que fazia diferença na vida dele é quem estava com ele. Quem está me entendendo, diga amém. Então não importa
o lugar onde você peleja. O diabo sempre vai querer destruir você. O diabo sempre vai querer destruir sua família. O diabo sempre vai querer destruir os seus filhos. O diabo sempre vai querer destruir o seu casamento. Isso é o diabo. Então não importa se você está num pasto pobre, sozinho, ele vai querer destruir sua vida. Não importa se você está diante de um momento de desafio, diante de pessoas, ele vai querer te envergonhar, ele vai querer te destruir. Não importa se você é rico, se você está no trono, se você está no melhor momento da sua vida, ele vai querer te destruir. Então não tem esse negócio de dizer, olha, não, pastor, depois que eu comprei esse carro, o diabo quer destruir minha vida. Ô, pastor, depois que eu comprei essa casa, depois que eu arrumei esse emprego, depois que eu abri essa empresa, meu irmão, o diabo não está preocupado com aquilo que você alcançou. Ele quer destruir você de qualquer jeito. Da mesma forma que ele quer destruir um homem rico, ele quer destruir e ele aprisiona e ele escraviza até um mendigo. Porque esse é o papel dele, destruir e destruir vidas. Só que ele encontra agora um menino. E esse menino sabe do tamanho desse gigante. Davi entendia e ele sabia que ele não poderia vencer Golias de forma alguma pelas suas forças. Mas ele agora vai lutar com Golias, sabendo que ele não dependia de sua força, de sua estatura, nem de sua aparência, mas ele dependia daquele que estava com ele. Existem lutas, existem desafios na nossa vida e na sua vida, que vão ser desafios que realmente você vai olhar e dizer, olha, é impossível para mim, e é impossível para você, mas não é impossível para aquele que está com você. E era isso que Davi entendia, porque na luta o que era mais importante, Davi sabia que não era ele, mas quem estava com ele. Eu tenho que entender que nas minhas lutas, nas minhas batalhas, o mais importante não sou eu, mas é quem está comigo. E saber de quem está comigo. Um dia ele chega diante de Saul e diz, como que você permite esse incircunciso filisteu afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou pelejar contra ele. Saul olha para ele e diz assim, olha, você é pequeno, ele é grande, você nunca lutou, ele é homem de guerra, acostumado a matar. Ele é forte, você é fraco. Ele falou assim, Saul, eu posso te contar uma coisa? Estava eu no vale, no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão. E um leão era muito forte, e eu era muito fraco. Só que Deus me fortaleceu naquele dia, e eu peguei aquele leão, feri, o matei. E da mesma forma veio o urso, grande, eu pequeno, e ele me fez grande diante daquele urso, e eu peguei aquele urso, feri e o matei. E o mesmo Deus que me fortaleceu diante do leão, e o mesmo Deus que me engrandeceu diante do urso, é o mesmo Deus que estará comigo diante desse filisteu, e me tornará grande e forte. Ele sabia, ele tinha certeza que aquele que havia fortalecido e o tornado grande estava com ele. Por isso que ele não temia o tamanho dos outros e a força dos outros. Porque os outros, na verdade, só olham a força do homem. Eles nunca vão olhar a força de Deus na sua vida. Os outros só vão olhar a sua capacidade, nunca vão olhar o que Deus pode fazer através de você. O que eles enxergam é somente o homem. O referencial é o homem, nunca Deus. Golias esperava um homem forte, um soldado. Ele afrontou durante 40 dias e 40 noites o exército de Deus vivo, dizendo, não tem homem aí para me enfrentar. 40 dias e 40 noites ele esperava um homem forte, grande. Um olhava para o outro do exército de Israel, olhava para ver a estatura, a força, para ver se alguém poderia ir lá enfrentar Golias, porque Saul olhava para um e para outro e não via.
porque o referencial de todos eles era um homem, só que era um homem sozinho. O referencial de Davi nunca foi o homem. O referencial de Davi para vencer as suas lutas, suas batalhas, e ele leva isso para aquele vale, nunca foi o homem. Sempre foi Deus. Sempre foi aquele o qual estava com ele, e que ele acreditava todos os dias. Porque na verdade ele não podia. Quem está passando por alguma luta, algum desafio na vida aqui, já passou. Acho que na nossa vida, nós não escolhemos lutas. Todos nós passamos por lutas, por batalhas. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas batalhas. E a gente muitas vezes não escolhe. Luta vai vir. Já que eu não posso escolher meus desafios, eu não posso escolher as minhas lutas, eu posso escolher, você pode escolher quem vai estar com você diante dessas lutas. A opção não são as suas lutas, a opção é quem vai estar com você. A opção é você dizer, olha, eu não posso ir sozinho, eu não posso estar sozinho. Eu tenho que ter alguém comigo. E nesse momento você vai escolher, e a referência, a imagem que vem na mente de Davi é aquela referência daquele Deus que estava com ele lá no pasto, e aquele que no pasto estava com ele. E ele agora tem tanta certeza, que esse mesmo Deus do pasto venceria, agora neste momento estaria com ele no vale, e venceria o desafio do vale, pois esse mesmo Deus que estava com ele no vale, lá no pasto, estava com ele no vale, quando ele estava no trono também, ele tinha certeza que esse Deus também venceria, porque para ele ele tinha certeza que não importava o lugar, Deus era maior do que tudo, Deus era maior do que todos, era a certeza que ele tinha. Então ele não julgava com quem ele lutava, ele não julgava o tamanho do problema, mas a sua referência, o seu julgamento era referente àquele que estava com ele, o tamanho daquele que estava com ele. Ele vai. Só que quando você lê o texto, é uma coisa muito interessante. Ele quer lutar. Deus usa quem quer lutar. Sabe o que é você se oferecer para uma guerra? Sabe o que é você se oferecer para uma luta? Esse momento ele chega e ele se oferece. Ele queria lutar, olha, deixa eu lutar contra esse incircunciso, deixa eu ir lá guerrear contra ele, nem que seja para eu jogar uma pedra nele, nem que seja. Eu sei que talvez você está pensando que eu não luto, você está pensando que eu nunca guerreei, você está olhando para mim, eu sou pequeno, eu sei, mas deixa eu lutar, nem que seja para pegar uma pedra e jogar nele. Eu talvez não vou fazer mais nada, talvez eu não consiga fazer mais nada, mas eu quero fazer alguma coisa. E ele nos ensina que não importa a luta que você esteja, não importa o tamanho do gigante que você tem à sua frente, faça aquilo que você dá conta de fazer, mesmo que isso seja pequeno, mesmo que aos olhos de todos isso seja, nossa, mas isso que você tem capacidade de fazer não é o suficiente para vencer aquilo que tem que ser vencido. Tudo bem, aquilo que eu dou conta de fazer não dá conta de derrubar, mas aquele que está comigo, ele derruba aquele pelo qual está querendo me derrubar. Pois a questão dessa luta sua não é o que você pode fazer, mas é o que o seu Deus, aquele que está com você, pode fazer por você. Ele vai, ele pega 5 pedras. E Deus foi com Davi. Ele foi com Davi porque ele acompanhava Davi.
Ele foi com Davi não porque era uma luta. Ele foi com Davi porque ele nunca deixou Davi sozinho. Ele foi com Davi porque Davi assentava numa mesa para comer. Deus estava com ele. É um Deus que ele não queria somente no momento de luta, mas é um Deus que ele queria em todo momento da sua vida. Davi, ele caminha, ele não fala nada com Deus, ele não faz nenhuma oração. Ele só vai pegando as pedras. Porque ele sabia que ele tinha tanta convicção e certeza que Deus estava com ele. E quando ele vai pegando as pedras, coloca no bolso, pega o seu estilingue, Golias fica indignado. Golias diz: olha, por que tu vens com paus, menino, contra mim? Por que esse exército de Israel manda um menino contra mim? Eu vou te pegar a sua carne, te esquartejar e entregar às aves de rapina. Golias fica indignado porque Davi veio. Porque Golias não esperava um menino. Na verdade, Golias não esperava Deus. Ele esperava um homem forte, sozinho. Mas ele não esperava alguém acompanhado de Deus. O diabo não tem medo de homens, mulheres. O diabo não tem medo de exército. O diabo tem medo de Deus. O diabo não tem medo de você. O diabo não tem medo de pastor. O diabo tem medo de Deus. Não importa o homem, não importa a mulher. Ela só será grande se ela não estiver sozinha. E Golias esperava essa pessoa sozinha, porque essa pessoa sozinha ele seria grande. Só que esse que veio não estava sozinho e era grande. Ergue tua mão para Deus. Não importa o que você está passando. Quero dizer para você, não passe sozinho. Porque ser tão grande, ser tão abençoado, é necessário que você não esteja só, que Deus esteja com você. Que Deus esteja com a tua família, que Deus esteja com a tua casa. E se Ele estiver com você, com a tua família, tenha certeza, a vitória já é sua, em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. O diabo sempre vai esperar você só. Por isso que muitas mensagens, a palavra de Deus diz, nós pregamos, principalmente sobre Neemias, não deixe brecha, porque ele vai pegar uma brecha onde você está sozinho para destruir você. Todo homem que o diabo destruiu estava só. Nenhuma história da Bíblia, um homem ou uma mulher de Deus foi destruída pelo diabo. Porque não existe grande sozinho. Ninguém entendia. Olhava para aquele menino descendo aquele vale, indo enfrentar, imagina um exército daquele vale, olhando um menino pegando pedras, indo enfrentar Golias. Olha que cena. Mas só que ninguém entendia que um Deus tão poderoso poderia estar naquele menino, na vida daquele menino. Só que foi a opção daquele menino ter Deus com ele. É uma opção nossa ter Deus conosco. E Deus agora entra no vale para lutar
com ele mais uma vez. Deus entra com ele para lutar também. Porque na verdade, Deus olha e diz: não, ninguém é grande sozinho. Deixa eu ir lá. E ele diz: Golias, ninguém é grande só. Mas Golias não estava só. É verdade, porque nós não estamos falando de força, nem de tamanho, e nem de quantidade. Estamos falando de quem está conosco. O diabo não tem medo da sua família, do seu pai e da sua mãe. Não tem medo dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, nem de você. Mas o diabo tem medo do Deus que estão com seus pais. O diabo tem medo do Deus que está com os nossos filhos, com o marido, com a esposa, com seu irmão. O diabo não tem medo de casa alguma, mas ele tem medo de uma casa onde os anjos estão acampados e a mão do Senhor está ali sobre essa casa. Porque aquele lugar não está só, aquela casa não está só, aqueles filhos não estão só, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, nós não estamos sós. E é isso que nos torna grande, entendermos que nós somos grandes quando nós não estamos só. Quando nós temos esse Deus sobre a nossa vida. Um Deus, um menino, uma pedra. Um Deus, um menino e uma pedra. Diante de um exército, um Deus, um menino e uma pedra. Diante de um gigante, um Deus, um menino e uma pedra. Mas você vai olhar loucuras, onde esse Deus caminhou, esse Deus transitou diante de uma muralha de Jericó, um povo gritando e Deus. Vozes, um povo andando e Deus. Diante de um mar vermelho, um povo, um homem com um cajado e Deus. Até um exército, se estiver só, se torna pequeno. Porque todos nós seremos esse sertão que nós começamos hoje estamos terminando essa série de mensagens. Sertão depende não do homem que anda conosco, mas depende do Deus que está conosco. Coloque de pé no seu lugar. Vem um menino. Que não tem tamanho, que não tem força. Que não é guerreiro. Mas o texto não está falando de tamanho, não está falando de força e nem de capacidade de guerra. O texto está falando de alguém que estava acompanhado com Deus. A questão aqui hoje não é a luta que você está batalhando, não são os desafios que você tem na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas é quem está com você. É quem está na sua casa. É quem está com os seus. É sobre isso que é a questão nesse vale, nesse pasto. Um dia nós ouvimos uma história bíblica
que ela fala de 3 dias. E ao primeiro dia, lá estava esse homem dentre os mortos. O inferno, todo feliz, porque esse homem só estava. Ao segundo dia, sozinho esse homem estava, e o inferno feliz, e ali, talvez gritando toda a sua vitória. Mas ao terceiro dia, quem está me entendendo, diga amém. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo chegou a ele. Nenhum homem sozinho é grande. Você nunca viu Jesus só. Todo momento o Pai estava com ele, o Espírito estava com ele. Até esse Deus que na sua trindade mostra que não sou esse Deus só, nós somos esse juntos, unidos. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai tem o Espírito, o Pai tem o Filho, assim como o Filho tem o Pai e o Espírito ao Pai e ao Filho tem. Ao terceiro dia, esse Espírito Santo, a Bíblia diz que foi lá e o ressuscitou, o levantou. Quando esse Espírito chega a ele, não só mais ele estava, e ele chega e pega a chave da morte e do inferno das mãos e declara a vitória, sai daquele lugar e avisa aos outros: eu venci. Esse Deus que é capaz de entrar onde eu estou só, me fazer levantar, recolher aquilo que eu tenho que pegar e sair ali e dizer: ei, eu estou aqui agora de pé e eu venci. Mas eu não venci porque eu era forte, não era o meu tamanho, não era a minha aparência, mas era aquele que estava comigo. Essa é a minha história. Uma história que não é de aparências, uma história que não é de força, e não é uma história de tamanho. Coloque a mão no teu coração. Eu não sei qual é a sua luta, quem são os seus